Hello Moto, e aí, como é que vocês estão? Tudo na paz, tranquilo, sossegado? Bom, o vídeo de hoje a ideia é trazer um tutorialzinho bem simplificado, né, do jailbreak feito pelo Safeblin, né, que permite você inserir mods dentro do Super Mario World, né, no caso ele fez com cartucho original, hardware original, né. A ideia não é mostrar todo o processo para fazer esse jailbreak, mas simplesmente utilizar, né. E para isso, o que a gente tem? A gente tem uma ROM original do Super Mario World, né? Formato SFC, que não contém cabeçalhos nem nada disso, porque a gente vai utilizar o emulador Higan, que ele trabalha com mais precisão, né? Por isso ele trabalha de forma um pouquinho mais diferente do que os emuladores tradicionais. O arquivo de save pronto, né? Com essa jailbreak já instalada. E para demonstrar ela, a gente está utilizando dois modos, um que permite utilizar o mouse e outro que permite utilizar o Super Scope, né? E além disso, a gente vai utilizar o Cheat Engine, né, para facilitar uma partezinha do processo, né? Mas ele não é de fato necessário para isso. Bom, então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Vamos deixar prontas as pastinhas aqui que o emulador utiliza, né? Vou criar três pastas, uma só com o jailbreak, outra com o mouse mod aplicado e outra com o scope mod aplicado. Então vamos lá. Bom, primeira pastinha, jailbreak, final.sfc. É importante ter essa extensão SFC para o emulador reconhecer. Então vamos copiar os nossos dois arquivinhos para lá. Né? E o que a gente precisa fazer? Precisa colocar os nomes que o emulador espera. Então, o arquivo da ROM a gente vai chamar de program.rom. E o arquivo de save run a gente vai chamar de save.run. Beleza. Feito isso, a gente tem uma cópia aqui do nossa jailbreak, né? Vamos criar duas cópias dessa pasta, uma chamada mouse.sfc e a outra chamada superscope.sfc. Lembrando que, como eu disse, né, o Safeblin ele fez com hardware original, né? Inclusive ele tem vídeos também que demonstram esse mod do mouse e do Super Scope com o Nintendo Mouse e com o Super Scope da Super Nintendo, né? Bem interessante, quem quiser ver. Vou deixar o link na descrição do canal do Safeblin, eu vou deixar o link para esses dois mods aqui, né? O link para o save, né? Eu só não posso deixar o link aqui para ROM, para algumas questões aí. Bom, vou deixar o link para o Cheat Engine também e para o emulador Higan para quem quiser baixar também. Então vamos lá, vamos abrir o emulador aqui, Higan. Essa aqui é a carinha dele. O que a gente precisa? Vamos aqui em Library, Nintendo, Super Famicom, que é o Super Nintendo, né? E vamos lá na pastinha que a gente criou. Vou copiar e colar aqui o caminho que a gente tinha. Vamos fazer o do mouse primeiro. Copiei. Colei. Refresh. Opa. Na verdade, um diretório acima. Abro aqui a minha pastinha mouse.sfc. Aqui no emulador. E eu preciso configurar algumas coisinhas também. Vamos configurar então settings input, Super Famicom. Aqui no caso meu primeiro controle está configurado, mas só para demonstrar aqui, vou dar um reset, né, e configurar
aqui tecla por tecla. Você clicar 2 vezes e apertar o botão correspondente do controle. Beleza. Como a gente vai fazer o molde do mouse, na porta 2 a gente vai configurar o mouse. No caso, que seria o equivalente a um Nintendo Mouse. Bom, o que a gente pode fazer aqui? A gente, ao invés de clicar 2 vezes, a gente clica eixo X, corresponde ao eixo X do mouse, eixo Y ao eixo Y do mouse. Obviamente você pode mapear também para o controle tranquilamente, tá? Mas no mouse fica mais prático de utilizar. Botão esquerdo para o botão esquerdo do mouse, botão direito para o botão direito do mouse. Beleza. Aqui controle porta 1 configurado o gamepad, porta 2 vamos deixar configurado o mouse. Beleza. Tá, como é que a gente faz aqui? Esse save ele tem 3 saves carregados, né? O primeiro vazio, o segundo as 96 saídas e esse save C é o save mágico aqui do jailbreak do Ceph. Ao entrar nele, o que a gente se depara? A gente volta para a tela inicial e aparece o editor, né, feito pelo jailbreak do Ceph justamente para isso. Como é que a gente utiliza esse editor, né? A gente vai num save normal, um jogador, até então normal. Fica um pouquinho bagunçado a tela, mas é só até a gente inserir tudo que a gente precisa. Vamos lá, vamos lá. Beleza, né? Onde que a gente tem que editar? Aqui é basicamente uma representação da memória do jogo, né? A gente precisa ir para a página FF, né? Tá vendo esses 4 zeros no final? É o número da página, digamos assim, de memória. Para a gente ir para a página FF, a gente aperta Select, esquerda para baixo. Fomos para a página FF. Se você utilizar as setas aqui, você vê que tem um cursorzinho aqui navegando, né? Nesse ponto que está o 6B que a gente insere o nosso código do jailbreak. Então, o que a gente precisa fazer? Eu vou pegar aqui o código do mouse, que eu tenho salvo no bloco de notas. É esse código aqui. Como é que a gente edita ele no editor? A gente tem o cursor, que navega pelas setas. Botão L vai diminuir esse valor, botão R vai aumentar esse valor. Se você segura os dois, aumenta rápido para facilitar a edição. Mas o que é o problema? Copiar e colar, entrando um por um aqui, ainda assim é algo bem demorado. Então é aí que entra o papel do Cheat Engine. Eu vou copiar esse código que eu tenho no bloco de notas e vou tentar localizar onde está essa posição de memória que eu tenho aqui apontado no emulador. Como é que a gente usa o Cheat Engine de forma bem simplificada? A gente clica nesse botãozinho aqui para escolher o processo que a gente vai abrir, qual o programa, no caso o emulador Rigan, dou um Open aqui. E o que eu quero buscar? Quero saber onde está esse E0. Então ele é do tipo valor exato. Quero procurar 1 byte apenas em hexa, número E0. Faço um first scan. O que vai acontecer? Ele vai achar um monte de E0. Então, para eu saber qual é o certo, eu mudo esse E0 para qualquer outra coisa. E5 agora. Vamos procurar daqueles E0s qual virou um E5. Isso aí, qualquer valor, tá? Que você colocar aqui vai funcionar. Então dou um next scan aqui, sobrou só um. Se tivessem sobrado 3, é só repetir o processo, troca para algum outro valor e tenta identificar. Beleza. Eu vou aqui para esse E5, botão direito, navegar essa região de memória e abrir uma outra janelinha aqui, onde tem o E5 seguido dos vários FFs
igual a gente viu lá na telinha do emulador. O que a gente faz? Copia aqui o que tem anotado no nosso código aqui do bloco de notas e simplesmente cola. Simples assim. A gente voltando para o nosso emulador, a gente vê que se refletiu tudo isso que a gente colou. Beleza, então como é que eu disparo então o resultado desse código? Aperto Select mais R e pronto, ele já está funcionando. Ao entrar em qualquer tela aqui, eu tenho aqui o cursorzinho do mouse. Eu posso pegar o bichinho aqui e arrastar, por exemplo. Funciona com várias coisas aqui no jogo. Posso pegar Bullet Bill, jogar ele para cima, por exemplo. Vou demonstrar um pouquinho aqui na primeira tela. Dá para mover várias coisas. Esse bloco aqui, os inimigos quase todos, dá para ir movimentando. Deixa ele preso aqui. Tem bastante coisa interessante aqui que dá para explorar. Deixa eu só avançar um pouquinho mais rápido aqui na tela. A gente brincar com outras coisinhas aqui. Uma flor. Piranha Plant aqui. Vou jogar ela pra cá. Dá para mover várias coisas mesmo, né? Os bloquinhos aqui de info, né? Às vezes, dependendo da posição, ele até muda a mensagem. Bem interessante aqui. Tá, vou mudar um pouquinho aqui. No caso não foi. E algumas coisas aí até geram uns efeitos colaterais, quando mudando esse bloquinho, por exemplo. Vou check. Pra jogar ele pra baixo também. Isso foi estiloso, hein? Bastante coisa que você consegue fazer utilizando esse jailbreak. Vou mostrar só um pouquinho também no caso do Yoshi. Aí a gente já vai para o próximo mod aí. Essa cruzinha aqui que diz onde está o mouse. Acabei não falando. Vamos ver os passarinhos. Ficam quicando aí. As nuvens também. Deixa eu pegar uma nuvem. Uma nuvem. Deixa eu mover esse bloquinho um pouquinho mais, que aqui ele dá um bug bem interessante. Dependendo de onde você põe ele. Ó, a mensagem lá do Sweet Palace. Então quando eu saio da tela é como se eu tivesse passado lá, ó. Bom, é isso. Tem bastante coisa bacana aí, né? Você tem que tomar cuidado com algumas coisinhas. Por exemplo, se chega lá na fase final do Bowser, né? Se você jogar ele para baixo, ele vai para baixo da tela e você não consegue vencer. Tem mais outras coisinhas interessantes também. Mas vamos lá, vamos para o próximo mod então. Vou fechar aqui o emulador. Na verdade não, só preciso abrir aqui a minha outra pastinha. Copiar de novo o caminho que eu tô. Tem aqui uma pastinha do Super Scope. Mesmo procedimento. Vou aqui para o Save C. O jogador ele volta para o começo com o editor aberto.
vou num save normal e entro. Beleza, novamente, select para baixo para a esquerda. Uma vez feito isso a primeira vez, isso aí praticamente fica salvo, tá? Né? Você não precisa repetir o processo. O que você vai precisar no final é fazer o select mais R de novo para poder ativar. Mas vamos lá. Pegar o meu outro TXT aqui do Scope Mod, copiar, abrir o TTNG e achar a posição que a gente quer novamente. Estou aqui 6B. Vamos de novo. Fechar aqui a telinha do navegar a região de memória, fazer um new scan. Agora eu quero 6B. De novo, extract value, byte, first scan. Tem vários 6B, né? Pego esse 6B e mudo para qualquer outra coisa aqui. 6E. Vamos ver se tem outro 6E aí. Temos um só. Navegar essa região de memória. Tá aqui. É só colar o valor que eu copiei. Feito isso, temos aqui, novamente aqui no jogo. Select mais R, ativa o código. Beleza, e como é que funciona o jailbreak? Importante, né? Preciso configurar aqui, ao invés do mouse que eu estava antes, o Super Scope, que é a minha lá do Super Nintendo. E preciso configurar ele propriamente dito. Porta 2, Super Scope, eixo X, vou deixar o eixo X do mouse, eixo Y do mouse, o gatilho, o botão esquerdo do mouse. Além desses dois, turbo eu vou deixar no botão direito do mouse. O cursor a gente não utiliza, tá? E o pause no botão do meio do mouse. O pause basicamente serve para calibrar, tá? Beleza. Voltamos aqui para o jogo. Você vê que ele está acompanhando aqui meu mouse agora, né? Essa mirazinha aqui que o emulador utiliza para representar o Super Scope. Vou abrir aqui a telinha. Vocês estão vendo que tem essa setinha aqui, né? Normal que fique um pouquinho lento aqui, porque eu estou utilizando o OBS para transmitir e o emulador, né? Então é muita coisinha aqui para o pobre PC. Mas vamos lá. Botão direito você ativa o modo turbo, que é só segurar o botão do mouse. E o botão do meio você calibra. Então aparece setinha aqui e você clica onde está a setinha para calibrar. Beleza, vamos ver o que isso aqui é capaz de fazer. Você vê? Você pode matar essa tartaruga tudo aqui. Vou matar outros elementos também do jogo. Vou pegar o Yoshi. Não gosto do Yoshi. Dá pra matar o Infobox também. Besteira. Vamos aproveitar e mostrar o Yoshi's Island também. O Yoshi House, quer dizer. Dá pra matar os passarinhos, as nuvens, Infobox. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido. Quem gostou, deixa o like aí no vídeo. E é isso. Vou fazer um pouquinho mais de vídeo de vez em quando. Eu nunca fiz nenhum vídeo aqui no canal. Mas vamos ver. É isso, gente. Valeu. Espero que tenham gostado. Vou deixar os links aí na descrição. E é isso aí. Valeu.